Números, capítulo 1. E no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída deles da terra do Egito, Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião. Ele disse: façam um censo de toda a Assembleia de Israel, um por um, segundo as suas famílias, segundo as suas casas paternas, alistando todos os homens por nome. Você e Arão devem registrar por divisões todos os de 20 anos de idade para cima que podem servir no exército de Israel. Levem com vocês um homem de cada tribo. Cada um deles deve ser cabeça da sua casa paterna. Estes são os nomes dos homens que estarão com vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nazon, filho de Aminadab. De Issacar, Netanel, filho de Zuar. De Zebulão, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os convocados da Assembleia, os maiorais das tribos dos seus pais. Eles são os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão pegaram esses homens que tinham sido designados por nome. Eles reuniram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês, para que os homens de 20 anos de idade para cima fossem registrados individualmente por nome, por família e pelas suas casas paternas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Ele os registrou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, os descendentes do primogênito de Israel, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Ruben foi de 46.500. Os descendentes de Simeão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Simeão foi de 59.300. Os descendentes de Gade foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Gade foi de 45.650. Os descendentes de Judá foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Judá foi de 74.600. Os descendentes de Issacar foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Issacar foi de 54.400. Os descendentes de Zebulão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Zebulão foi de 57.400. Os descendentes de José, por meio de Efraim, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Efraim foi de 40.500.
Os descendentes de Manassés foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Manassés foi de 32.200. Os descendentes de Benjamim foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Benjamim foi de 35.400. Os descendentes de Dan foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Dan foi de 62.700. Os descendentes de Azer foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Azer foi de 41.500. Os descendentes de Naftali foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Naftali foi de 53.400. Esses foram os registrados por Moisés, Arão e os 12 maiorais de Israel. Cada um dos maiorais representou a sua casa paterna. Todos os israelitas de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército de Israel foram registrados segundo a sua casa paterna. E o total dos registrados foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados junto com eles, segundo a tribo dos seus pais. Jeová disse a Moisés: só não registre a tribo de Levi, nem inclua o número deles entre os outros israelitas. Você deve encarregar os levitas de cuidar do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que pertence a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e servirão nele. E eles devem acampar em volta do tabernáculo. Sempre que o tabernáculo precisar ser mudado de lugar, os levitas devem desarmá-lo. E quando o tabernáculo precisar ser armado novamente, os levitas devem armá-lo. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Cada israelita deve armar a sua tenda no seu acampamento designado, cada homem segundo o seu grupo de 3 tribos, segundo as suas divisões. E os levitas devem acampar em volta do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação contra a Assembleia de Israel. E os levitas serão responsáveis de cuidar do tabernáculo do testemunho. O povo de Israel fez tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Fizeram